Fala galera, eu sou o Yuri Moreira, estou hoje aqui para dar mais um tutorial. O tutorial de hoje é sobre introdução em redes em Windows Server 2003. Bem-vindo. O que vamos fazer hoje? Nós iremos dar início à nossa primeira aula de redes, onde veremos conceitos básicos na parte de Windows Server, na parte de redes, e do Windows Server 2003, onde iremos configurar algumas funções. Bem, os temas abordados de hoje serão explicação sobre redes, exemplo no PEC 3, instalação do DNS, DHCP e PTC no Windows Server 2003 e configurações das funções. Primeiro tópico é a explicação sobre redes. Bem, o termo genérico rede define um conjunto de entidades, objetos, pessoas, no nosso caso computadores, interligados uns aos outros. Assim sendo, uma rede permite circular elementos materiais ou imateriais entre cada uma dessas entidades. No nosso caso, os computadores, como já disse, onde sua função é permitir a troca de dados entre eles, entre os mesmos. Bem, alguns termos antes de começar nossa aula, vocês precisam saber alguns termos técnicos. BPS, uma medida de taxa de transferência real de dados de uma linha de comunicação. É a data em bit por segundo. Variantes ou derivativos importantes, incluindo kbps, que são 1000 bps, e mbps, que são 1 milhão de bps. Bright, um dispositivo que conecta duas ou mais redes de computadores transferindo seletivamente dados entre ambas. Domínio é uma parte da hierarquia de nomes da internet. DNS, que permite identificar instituições ou conjunto de instituições na rede. Sintaticamente, o nome de domínio da internet consiste de uma sequência de nomes separados por ponto. Por exemplo, si.rnp.br. Neste caso, dentro do domínio si.rnp.br, o administrador do sistema pode criar diferentes grupos como info.ci.rnp.br ou staff.ci.rnp.br, conforme a necessidade. O DNS é o Domain Name System, é um serviço e protocolo da família TCP/IP para armazenamento e consulta a informações sobre recursos da rede. A implementação é distribuída entre diferentes servidores e trata principalmente da conversão de nomes de internet em seus números IPs correspondentes. Ethernet, um padrão muito usado para conexão física de redes locais, originalmente desenvolvido pela Palo Alto Research Center Park da Xerox nos Estados Unidos. Descreve protocolo, cabeamento, topologia e mecanismo de transmissão. Endereço IP. O Internet Protocol Address, ou endereço IP, é um endereço numérico que corresponde ao seu computador em uma rede. Quando o computador quer se conectar ao outro por meio de uma rede, ele se conecta ao endereçamento IP pelo computador. Alguns outros termos, como IPv4 e IPv6. Existem dois tipos de endereçamento de IP. O de uso comum, o antigo IPv4, é o mais comum, seguido do mais recente, o IPv6. O IPv6 é necessário porque a quantidade de IPs 4 por 10 elevado à nona, ou endereço IPv4, não foram suficientes para o número de dispositivos conectados ao mundo. Ele é basicamente, vou explicar assim, qualquer dispositivo, inclusive servidores e estações de trabalho, ligado a uma rede. Qualquer dispositivo, incluindo servidores e estações de trabalho ligados a uma rede. Roteador. Roteador é um dispositivo que passa o tráfego da rede e de volta. Você provavelmente tem um em sua casa. Ele faz com que a transmissão de sua internet seja feita pela casa, Roteador. Roteador é um dispositivo que passa o tráfego de rede de ida e volta. Você provavelmente tem um em sua casa. Ele faz com que a transmissão de sua internet pela casa seja possível.
Servidor. No modelo cliente-servidor, é o programa responsável pelo atendimento a determinado serviço solicitado por um cliente. Serviços como Arc e Gopher, WAS e www são promovidos por servidores. Referindo-se a equipamentos, o servidor é um sistema que provê recursos tais como armazenamento de dados, impressão e acesso a dial-up para usuários de uma rede de computadores. Bem, agora vamos para outros termos da parte mais física, dos padrões de crimpagem. Bem, esse é um plug RJ45 que é utilizado na crimpagem, que mostra a numeração que deve ser colocada os cabos coloridos, no caso da esquerda para a direita, que eu vou explicar esses cabos agora. Bem, nós temos dois padrões, o A e o B, no caso o T568A e o T568B. Os dois são o mesmo número de cabos, no caso 8, eles têm as mesmas cores, porém as posições dos cabos são diferentes. Por isso que eu mostrei o plug RJ45 antes, para vocês verem aqueles números que eu falei. Bem, a norma que especifica a terminação de um cabo Cat5 designa-se por norma 568. Esta forma define que os cabos UDP ou FTP Cat5 são ligados nas fichas, painéis e tomadas do RJ45, originalmente definido pela EIA, Electronic Industry Association, e TIA, Telecommunication Industry Association, nos Estados Unidos em 1991. Bem, agora eu vou falar sobre como esses cabos podem ser montados. Bem, aqui nós temos demonstração de um cabo direto, ou do cabo direto, que seria o que? Dois cabos, um cabo com uma ponta, com ambas as pontas de mesma categoria, como mostra aqui o plug. Aí temos o primeiro aqui, temos o primeiro aqui, o T568B, e aqui embaixo o T568A. Repare que as cores são diferentes. Por exemplo, o T568A é verde, branco, branco, laranja, azul e branco, laranja, marrom e branco e marrom. Enquanto o B é laranja, branco, laranja, branco, verde, azul e branco, verde, marrom e branco e marrom. Agora eu vou passar crossover. Bem, esse aqui é o crossover, que é o mesmo cabo com plugs de RJ45 de categorias diferentes. No caso, o T568A em uma ponta e o T568B em outra. Bem, agora eu vou explicar sobre os tipos de rede. Primeira é a LAN, ou rede local. As chamadas Local Area Network, ou redes locais, interligam computadores presentes dentro do mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro de sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes. MAN ou rede metropolitana. Imaginaremos, por exemplo, que uma empresa possui dois escritórios em uma mesma cidade e deseja que os computadores permaneçam interligados. Para isso existe a Metropolitan Area Network, ou rede metropolitana, que conecta diversas redes locais dentro de algumas dezenas de quilômetros. Aí temos a WAN, rede de longa distância. A Wide Area Network, ou rede de longa distância, vai um pouco além da MAN e consegue abranger uma área maior, como um país ou até mesmo um continente. A WLAN, rede local sem fio, para quem quer acabar com os cabos, a WLAN, ou rede local sem fio, pode ser uma opção. Esse tipo de rede conecta à internet e é bastante usado tanto em ambientes residenciais quanto em empresas e em lugares públicos. A WIMAN, rede metropolitana sem fio. Esta é a versão sem fio da MAN, com um alcance de dezenas de quilômetros, sendo possível conectar redes de escritórios de uma mesma empresa ou de campos de universidades, por exemplo.
A WIWAN, rede de longa distância sem fio, com um alcance ainda maior que a WIWAN, ou rede de longa distância sem fio, alcança diversas partes do mundo. Justamente por isso a WIWAN está mais sujeita a ruídos. Seria aquelas interferências. Aí temos a SAN e a PAN. A SAN é rede de área de armazenamento. A SAN ou redes de área de armazenamento são utilizadas para fazer a comunicação do servidor e outros computadores ficarem restritos a isso. A PAN, as redes de PAN, são usadas para que os dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada. Por exemplo disso são as redes de Bluetooth e a UWB. Agora vamos falar sobre as topologias de redes. Bem, primeiro a ponto a ponto. A topologia ponto a ponto é a mais simples, pois une dois computadores através de um meio de transmissão qualquer. Ela pode se formar por novas topologias, incluindo novos nós em sua estrutura. Topologia de barramento. Essa topologia é bem comum e possui alto poder de expansão. Nela, todos os nós estão conectados a uma barra que é compartilhada entre todos os processadores, podendo o controle ser centralizado ou distribuído. O meio de transmissão usado nessa topologia é o cabo coaxial. Bem, a topologia anel ou ring. A topologia anel utiliza em geral ligações ponto a ponto que operam em um único sentido de transmissão. O sinal circula do anel até chegar a outro destino. Essa topologia é pouco tolerável à falha e possui uma grande limitação quanto à sua expansão pelo aumento de retardo de transmissão, intervalo de tempo entre o início e a chegada do sinal até o nó de destino. Estrela. A topologia em estrela é utilizada no central, comutador ou switch para chavear e gerenciar a comunicação entre as estações. É esta a unidade central que vai determinar a velocidade de transmissão, como também converter sinais transmitidos por protocolos diferentes. Nesse tipo de topologia é comum acontecer o overhead localizado, já que uma máquina é associada por vez simulando um ponto a ponto. A topologia de árvore. A topologia em árvore é basicamente uma série de bases interconectadas equivalente a várias redes de estrelas interligadas entre si através de seus nós centrais. Esta topologia é muito utilizada na ligação de hubs e repetidores. Topologia híbrida ou mista. É bem complexa e muito utilizada em grandes redes. Nela podemos encontrar uma mistura de topologias tais como as de anel, estrela, barra, entre outros, que possuem como características ligações ponto a ponto e multiponto. Bem, agora os modos de transmissão. Temos a ligação simplex, caracteriza uma ligação onde os dados circulam em apenas um sentido, ou seja, de emissor para receptor. Esse tipo de ligação é útil quando os dados não precisam circular nos dois sentidos, por exemplo, do seu computador para a impressora ou do mouse para o computador. A ligação half duplex, também chamada de alternância ou semi-duplex, caracteriza uma ligação onde os dados circulam nos dois sentidos, mas um de cada vez. Assim, com esse tipo de ligação, cada extremidade emite apenas na sua vez. Esse tipo de ligação permite ter uma ligação bidirecional utilizando a capacidade total das linhas. Já no caso da ligação full duplex ou duplex integral, é uma ligação onde os dados circulam de maneiras bidirecional e simultânea. O que isso quer dizer? Que os dados eles podem ir em ambos sentidos ao mesmo tempo. Assim, cada extremidade da linha pode emitir e receber ao mesmo tempo, como já disse, o que significa que a banda larga está dividida em dois para que cada sentido de emissão dos dados, caso o mesmo suporte de transmissão, seja utilizado para as duas transmissões. Cabo de par agora eu vou explicar sobre os meios de transmissão, como os dados são transferidos. Primeiro pelo cabo coaxial. O cabo coaxial é constituído de dois condutores dispostos axialmente, que seria isso, em forma de eixo, separados entre si e envoltos por material isolante e utilizando o conector BNC. É tipo aquele cabo da sua televisão Sky, sabe? É aquele mesmo cabo. Cabo de par trançado é composto por pares de fios de cobre e é dividido em 7 categorias.
cada um com sua especificação, que é aquele cabo que eu mostrei para vocês lá anteriormente. Fibra ótica é o tipo de transmissão mais rápido que tem hoje em dia e que converte o sinal de dados em luz e vice-versa. Agora eu vou explicar o modelo OSI e TCP/IP. Bem, o modelo OSI ele é distribuído em 7 camadas, onde a camada de aplicação ela demonstra os processos de rede para aplicações como os programas HTTP, FTP e Torrent. A camada 6 representa a camada de apresentação faz a representação dos dados, como segurança e criptografia. Já de seção, ela gerencia a comunicação entre os routes, por exemplo, NetBIOS. A camada 4 é a camada de transporte. Ela controla e ordena os arquivos. A camada de rede, ela vai fazer o endereçamento desse caminho. Como que ele vai ser chamado? A camada de enlace controla o fluxo de dados. No caso, como assim, usando o Ethernet, PPP, PPoE 802.11 e por último a camada física, que como o dado vai ser transportado. E você tem que saber que uma camada não é dependente da outra. Aí você pensa assim, o modelo TCP/IP muda alguma coisa? Gente, o modelo TCP/IP só vai mudar de 7 para 4, mas as camadas que saíram daqui estão dentro dessas camadas. Igual a camada de aplicação do TCP/IP, a camada de aplicação do TCP/IP contém as camadas 7, 6 e 5 do modelo OSI. Aí a camada de transporte é a camada de transporte, a camada de rede se torna a camada de internet no modelo TCP/IP e a camada de acesso à rede do TCP/IP contém a camada de enlace de dados e a física do modelo OSI. Bem, agora vamos para a prática. Bem, agora eu estou aqui no meu VirtualBox. Eu irei abrir o meu servidor meu Windows Server 2003. Bem, vou ficar de mim. Lembrando que você tem que ter a ISO em mãos, pessoal, senão você não consegue fazer nenhuma instalação do server. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se ambas as máquinas, tanto o Windows 7 quanto o server, estão no mesmo range. Então você coloca ipconfig e vê. No caso aqui é 192.168.0.1. Agora veremos no Windows 7. Ó, está no mesmo range. 192.168.0.2. Bem, agora nós iremos instalar as funções do server. Bem, primeiro você tem que ir aqui em dispositivos, disco óptico, seleciona onde está a sua imagem do disco. No caso, espera ele um pouquinho, vai abrir aqui. Aí você seleciona a sua ISO, seu disco óptico. No meu caso já tenho aqui
computador aqui atrás. Aí você pode clicar em sair e vem aqui em adicionar ou remover funções. Aí vai falar o que você tem que ter em mão para fazer a instalação. Enquanto ele carrega, eu vou mostrar um software que é muito bom. O que acontece aqui, ó, ele demonstra como seria uma rede física, porém é virtual ela. E você, é muito curioso porque ele mostra os computadores, por exemplo, você pode colocar um computador, um notebook. Aqui nós temos fibra ótica, que eu falei anteriormente. Ó, temos o computador aqui. Ó, você pode até pingar do computador para o outro. Você tem o terminal aqui. Ó, você tem o perfil de comando. Ó, IP, config. Ele mostra da mesma maneira. É algo bem legal para você ver. Agora vamos voltar lá para se carregou. Bem, aqui nós iremos em configuração típica para o primeiro servidor. Aqui você pode colocar o seu nome, no caso vou colocar o nome da instituição de ensino, .com.br, como se você simular como se estivesse fazendo a rede para lá. Aí clicar em avançar. Bem, aqui, como nós já inserimos o nosso nome do domínio anteriormente, só clicar em avançar. Aqui você pode colocar em não caminhar consultas e avançar. Aqui vai dar um breve resumo do que será feito, clicar em avançar novamente e ok. Ele já começou a instalar o Active Director. Agora vai reiniciar o computador, a máquina virtual no caso.
Agora eu vou começar a procurar. Bem, esse erro aqui é normal, pessoal. Vamos iniciar. Podemos ver que ele fez tudo certo, menos atribuidores para o estático, eu já tinha um prefixo. Concluir, ele vai abrir o gerenciador. Agora nós vamos aqui em gerenciar o servidor de HCP. Então você pode ampliar aqui. Vai em escopo. Aí nós vamos fazer uma nova reserva. Você abre, nova reserva, a nova reserva para CPC1. PC01. Aqui você coloca o IP da outra máquina. Mas não sei como eu descubro o IP da outra máquina. E você vai precisar utilizar o endereço MAC também. Então você vem na outra máquina aqui. Ó. O IP12, porém aqui não mostra tudo, então o que você faz? ipconfig/a. Aí vai mostrar o endereço MAC. Que é 080027. Vou botar em dois nomes, pessoal, só para essa parte da configuração aqui, depois eu volto. 0080027 DD 97 7F. Aí para deixar em ambos aqui mesmo, e é só adicionar. Onde está feito sua reserva? Fazendo a reserva, agora nós teremos que ingressar o Windows 7 nesse domínio. Fazendo assim, o seguinte, vindo aqui em convite em rede de compartilhamento, propriedades, vem aqui em TCP/IP IPv4, obter IP automaticamente. Aí você pode colocar aqui o IP do DNS, que é o mesmo do server normal, você fica todas as funções instaladas no server só, .0.1. E aplicar. Ok. Aí você desativa e ativa a placa. Agora você vem aqui em meu computador, propriedades, alterar configuração. Você vem aqui em alterar, vem aqui em alterar, domínio, e coloca aqui etec.com.br e dá um OK. Eu posso mudar o nome do computador também, que é para PC01, e coloca no OK. Verifica seria o usuário e senha. Cuidado, gente, para você não errar.
porque é meio chato ficar colocando isso aqui de novo. Vai dar um ok. Bem, como você pode ver pela mensagem, ele foi ingressado no domínio. Aí você dá um ok para ele carregar. Agora eu vou reiniciar, você vai ir a reiniciar o computador, fechar, iniciar agora. Enquanto isso, nós iremos criar aqui no Active Directory usuários e grupos. Você vem aqui em etec.com.br, é novo, unidade organizacional. Vamos criar, como eu estou imaginando do lado, vou criar do grupo de informática. Ok, dentro do grupo de informática, eu iria criar o usuário, o grupo de informática. E só deixar do mesmo jeito. Agora irei criar o usuário, o meu usuário Yuri Moreira. O nome do programa pode colocar Y Moreira. Avançar. Assim eu vou ficar 1, 2, 3, arroba mudar. 1, 2, 3, arroba mudar. Assim nunca expira. Avançar. Concluir. Agora eu venho aqui, clico em propriedades, vou em membros de adicionar, avançado, localizar agora, clica em mim, coloca informática, ok, definir como grupo primário, pode vir remover o outro. Você pode deixar, colocar em aplicar, ok. Agora Yuri faz parte do grupo informático, como vocês podem ver. Agora eu venho aqui no Windows 7, posso trocar o usuário, colocar arroba mudar. Como vocês podem ver, já foi instalado com sucesso, já foi feito o login com sucesso. Agora nós iremos compartilhar pastas. Vou clicar no arquivo aqui, vou clicar em ok aqui, vou clicar no erro aqui. Agora vou compartilhar pastas. Vamos no servidor, pode fechar essa aba aqui, gerenciar, adicionar ou remover uma função, avançar, servidor de arquivos, avançar, não precisa, pode clicar em avançar direto, o resumo do que vai acontecer, avançar, aqui você pode procurar o caminho da pasta, você sempre cria na pasta no disco local C, aí você pode criar uma pasta,
clique em C2 pontos, criar uma pasta, no caso pública, ok, e avançar. Pode deixar ele aqui, tá? Não precisa mudar nada. Avançar. Eu vou colocar aqui: administradores possuem acesso total, outros usuários possuem só acesso à leitura. Quando eu fechar, executar o assistente, é aqui eu vou fechar. Pronto, concluir. Se vocês forem ver aqui no Windows Store, no computador, vamos colocar o C, tem a pasta pública, e como vocês, ela tem uma mãozinha aqui. Bem, aqui eu vou criar um bloco de notas, é chamado deu certo. Deu certo. E vou salvar de propósito na pública. O nome certo. Salvar. Bem, agora nós vemos aqui em computador, no Windows 7, mapear unidade de rede. Aqui você colocar barra invertida, o IP do servidor 192.168.0.1 e a pasta. Aí você pode clicar em procurar também. Aqui escolhi a pública, tudo ok, não precisa mexer em nada. Concluir. Como vocês podem ver, o arquivo está certo, está aqui, com o conteúdo deu certo dentro. E ver que ele tem livre acesso. Bem, gente, se não precisa compartilhar a pasta, a fazer uma reserva. Esse foi mais um tutorial do Yuri. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário e até a próxima. Adeus.